Mr. Sunshine é uma série sul-coreana que se passa na época de Joseon, né? Foi antes da Coreia, né? Ser Coreia do Sul e Coreia do Norte. Que conta a história de 5 pessoas e a vida delas nesse período de invasão japonesa, do domínio japonês. O diretor desse drama, e eu vou ler porque eu não lembro, é o Lee Young-woo. E a escritora é a Kim Un-soo. A história conta sobre 5 personagens principais. A Goeshi, que é uma filha de nobre, mas que é uma ativista do Exército dos Justos. Choi Woo-jin, que é um escravo coreano que foge para os Estados Unidos, né, para deixar de ser escravo, né? Acontece umas paradas lá. E ele volta para Joseon como um membro da Marinha Americana. Do personagem Kodome, ou Kodomen, eu não sei direito. Kedome, que é um coreano que se torna japonês, né? Vai pro Japão, se alia a um clã japonês e volta pra Joseon como um japonês, né? Lee Young-hwa, que é a dona do hotel, que é casada com... É uma coreana casada com um japonês. E aí ela assume a identidade de Hino Kinodo. Acho que é Hino Kinodo, não sei direito. E o último é o Kim Hee-sung, que ele é filho de um nobre, dos nobres mais ricos de Joseon, que é um cara que não sabe o que ele quer da vida, que ele tá perdido e não sabe o sentido da vida. Então a história se torna, né, se baseia entre esses 5 personagens e conta a história deles, de como era essa época de Joseon e qual é o papel deles. Foi produzida Foi distribuída na Coreia do Sul pela TVN e aqui no Brasil pela Netflix, que já tem todos os episódios. São 24 episódios, 1 hora cada, e o final tem um episódio de 1h30. Então não vai achando que... vou ver em 1 hora. Não, 1h30. Super justificável, nem parece que é 1h30. Tem muita coisa pra ser encerrada na série. Então, tem um porquê de ser 1h30. Agora vamos lá. As polêmicas envolvendo esse drama, que tiveram algumas polêmicas da audiência sul-coreana. Uma que foi apresentada, primeiro foi apresentada, porque os fatos históricos apresentados na série eram apresentados de forma errônica, de forma errada. Então, essa foi a primeira crítica. E não foi crítica feita tipo, tô criticando. Não, professores de história na Coreia do Sul falando que os fatos apresentados são errados. Eu só não vou aprofundar nos fatos, porque senão dá um spoilerzinho do que acontece na série e você pode não ter visto. A segunda crítica é para mostrar a população de Joseon como uma população incivilizada, que só teve conhecimento de hotéis, só teve contato, né? Só foi apresentado a hotéis, eletricidade, trem, devido ao querido e maravilhoso Ocidente. Então essa foi a segunda crítica, porque tem certas cenas que mostravam como um povo incivilizado,
povo primitivo em relação a essas coisas, que só tiveram acesso a essa tecnologia graças ao povo do Ocidente. Essa foi a segunda crítica. A terceira crítica foi a mostrar os japoneses como malvados e os americanos como americano estadunidense como bons. Japoneses maus, americanos bons. A quarta crítica é o personagem Kedomen. Kedomen. Recebeu muita crítica por romantizar o fato de ser pró-japonês. Romantizar os coreanos que se aliaram ao exército japonês na época da dominação. Ele recebeu muita crítica por isso, por romantizar esse fato. E isso levou a mudança de personalidade do personagem ao longo da série. Agora, minha opinião sobre esse drama. Eu particularmente achei ele maravilhoso. Ele foi uma superprodução e os 40 bilhões de wons investidos explica isso. Figurino, cenário, quantidade de locações feitas. Tipo assim, tudo é maravilhoso. A fotografia é maravilhosa. Tem certas cenas que, tipo assim, a iluminação, o enquadramento te passam uma sensação muito... Você realmente sente o que os personagens estavam sentindo naquela hora. Tipo, as cenas são realmente impactantes. Outra coisa que eu amei nesse drama é os personagens. Todos eles são muito, muito fodões. Eles, tipo assim, eles não têm desvio de personagem, não tem desvio de caráter. Eles têm uma missão, eles têm uma índole e eles se mantêm, não importa o que aconteça. Eles não são aqueles personagens que vão desandar no meio da série, que vão, tipo, ai... Sério, todos os personagens são maravilhosos. As duas atrizes, tipo, os dois personagens femininos são maravilhosos. São muito fortes. São muito, tipo... Todos eles têm personalidades fortes. São todos demais. São todos demais. Entendeu? Tipo... As coisas envolventes. Tem um romance dos três principais maravilhoso. Então, é maravilhoso. Tipo, o desenvolver dos personagens é maravilhoso. Eu usei várias vezes a palavra maravilhoso, porque é maravilhoso. Desculpa. E a minha última opinião, assim, sobre isso é que o que eu achei mais legal é que é um drama que te apresenta a situação como era antigamente. Te apresenta um cenário que a gente não tem conhecimento, tipo, como é que foi a invasão japonesa, como é que foi tudo. Apresenta esses fatos históricos e por mais que tenham criticado que foram errônicos, te faz pesquisar, te faz querer saber sobre essa época. Então, eu achei muito maravilhoso por isso. Ele explica a história do Exército dos Justos, que pra mim é uma história maravilhosa. Eu gosto muito de descobrir mais sobre o Exército dos Justos, porque, na minha opinião, leiga de nada, eles são os principais pra a gente conhecer a Coreia como a gente conhece agora. Foi eles que permitiram isso, na minha opinião. Posso estar falando besteira, porque eu não tenho conhecimento histórico nenhum. Mas os exércitos justos foram os que mais lutaram contra o imperialismo japonês, a colonização japonesa na Coreia do Sul. Quer dizer, na Coreia, porque nessa época não era nem do Sul nem do Norte. Então, eu amo a história dos exércitos justos, é o que esse drama fala. Então, eu acho maravilhoso para incentivar você a pesquisar mais sobre essa história, sobre fatos históricos coreanos. Eu achei muito importante por causa disso. Ele apresenta todos os fatos históricos são apresentados muito brevemente. Realmente te faz pesquisar, caso você se interesse. Então, isso que eu mais gostei na série é o fato de te apresentar que teve um momento na Coreia que, enquanto tinham coreanos usando o hanbok, tinham coreanos se adaptando à cultura ocidental. Então, tipo assim, é uma coisa que eu particularmente não tinha noção disso e essa série apresentou. Então eu gostei muito por causa disso. E com uma história super boa, com personagens maravilhosos. Então eu realmente recomendo, principalmente por causa disso.
por te deixar curioso, te mostrar uma época que a gente não tem conhecimento, né? E o drama é muito bom, eu realmente recomendo caso você não tenha visto. E pra encerrar esse videozinho maravilhoso, vou encerrar ele com 2 recomendações. Recomendo o drama sul-coreano Scarlet Heart Rio, não sei qual é, que... Assim, recomendo ele por ser um drama histórico, mas a versão coreana. Eu vi a versão coreana, porque a versão coreana é uma adaptação da história chinesa. Eu recomendo ele não por falar sobre o mesmo assunto, mas por ser um drama histórico também, mas por me dar a mesma sensação, sabe? Tipo, de assistir e depois que assisti, me deixou a mesma sensação que Mr. Sunshine me deixou, que é meio pesado, sabe? Meio, caraca, que bom. Eu achei muito bom. Então eu recomendo. E recomendo, assim, mais a ver com a história, tipo Mr. Sunshine e Chicago Typewriter, que é o que eu tô recomendando pra vocês assistirem, por causa da história. A história é muito parecida, não muito parecida, mas fala sobre o exército de Justice. Então, caso você tenha gostado por causa da trama, eu recomendo Chicago Typewriter, porque tem uma história bem parecida. E eu particularmente gostei muito de Chicago Typewriter. Eu acho que foi o primeiro drama que eu vi falando sobre o exército dos justos, então é bem bom. E é isso. Beijo pra vocês, espero que vocês gostem.